Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso conteúdo de fisiologia renal, agora nesse vídeo a gente vai ter a aula Fisiologia Renal 2. Então, só relembrando ali da primeira aula, nós vimos que a formação da urina, né, ou a excreção de qualquer substância pela urina, ela sempre vai ser o resultado do que aquilo que foi filtrado no capilar glomerular, só que é retirado, portanto, eu subtraio aquele que foi reabsorvido dessa substância e eu posso somar algo que foi secretado dessa substância. E o resultado final vai ser carga filtrada menos o que foi reabsorvido e mais aquele que foi somado ou secretado aí para ser excretado. Então, basicamente, a gente tem que entender como que ocorre cada um desses movimentos de reabsorção, de secreção, porque a gente viu na primeira aula como é que é filtrado, o que é que interfere, o que é que influencia a filtração no capilar glomerular. Aí agora a gente tem que ter esse processo que ocorre nos túbulos proximais, alça de Henle, fina e espessa, do túbulo contorcido distal, ducto coletor, tudo. Então a gente meio que vai separar por regiões tubulares para a gente entender o que acontece em cada uma dessas porções tubulares do néfron. Então aqui só para dar um exemplo, ó, existe a taxa de filtração, a reabsorção e a excreção de moléculas. Então pegando aqui o exemplo da glicose, a primeira ali que está na tabelinha. Veja, 180 gramas por dia de glicose é filtrada no capilar glomerular. E quanto dessa glicose é reabsorvida? 180 gramas. Ou seja, nada é excretado, nada é perdido na urina. A porcentagem da carga filtrada que foi reabsorvida é de 100%, porque a glicose é útil. Agora, no outro extremo, olha ali a creatinina. 1,8 gramas por dia foi filtrado, é filtrado. Quanto dessas 1,8 gramas é reabsorvida? Zero. Toda ela vai ser excretada. Quanto é excretado? 1,8 gramas, o mesmo tanto que foi filtrado. E a taxa de reabsorção é 0%. Então, aí, entre esses dois extremos, uma que é totalmente reabsorvida e outra que é totalmente excretada, nós temos aí várias outras substâncias, moléculas, que são em taxas variáveis de reabsorção ou excreção, que acontecem entre elas. Por exemplo, sódio, 99,4% do sódio que é filtrado é reabsorvido. Potássio, 87% dos potássios que é filtrado é reabsorvido. Ureia já é 50%. 50% é excretado e 50% é reabsorvido. Então, você vai tendo várias porcentagens para várias moléculas. Aqui nessa figura, a gente vê quais são as formas que ocorre essa passagem de substâncias e moléculas entre o filtrado glomerular, que está na luz do túbulo, e o capilar peritubular, que está aqui próximo ao túbulo. Então, veja, tem a via paracelular, que passa por entre as células e junções de adesão aqui, que não são tão adesivas assim, em algumas porções, são menos adesivas, permite a passagem de líquidos por entre as junções de oclusão. Existe a via transcelular, passa por dentro da célula. Existe a osmose, que passa por dentro da célula, ou pela via paracelular. Existe transporte ativo, transporte passivo, transporte facilitado. Tudo na célula tubular, que é um tecido epitelial. E aqui, tudo que é absorvido pela célula tubular, cai aqui nesse interstício e depois, por ultrafiltrado, volta para o sangue no capilar peritubular. Então, quais são esses mecanismos?
todos. Aqui o sistema renal, a gente é o principal local de exemplo de todos os tipos de transporte que existe de membrana celular. Desde o simples ao facilitado, ao ativo primário, ativo secundário, pinocitose, osmose, tudo tem no rim. Basicamente, a gente vai ter em cada porção diferente absorção ou secreção de moléculas, de produtos, de íons, de eletrólitos, de água, em quantidades diferentes. Então, a gente tem que ir separando porção por porção para a gente explicar. Então, basicamente, ali no túbulo contorcido proximal, há 65% de tudo que vai ser reabsorvido já é absorvido no túbulo contorcido proximal. Então, são células com grande gasto de energia, porque a gente vai ver aí nessa figura, por exemplo, que tudo é basicamente com gasto de energia da bomba de sódio e potássio. Porque, veja, aqui está a luz do túbulo, aqui está o interstício. Na luz do túbulo, na membrana apical da célula epitelial, nós temos aqui em contato com o filtrado glomerular. E aqui com o interstício, o capilar, não está desenhado aqui, mas o capilar peritubular está aqui do lado. Então, veja, na membrana basolateral da célula epitelial de revestimento do túbulo contorcido proximal, que é essa aí, nós temos a bomba de sódio e potássio, a famosa bomba de sódio e potássio que nós já conhecemos de outros carnavais. O que é que ela faz? Troca, gastando ATP, que ela tem uma atividade ATPásica, troca sódio por potássio. Ela põe 3 íons de sódio para fora da célula e troca por 2 íons de potássio. E, portanto, ela cria, dentro da célula epitelial, um déficit, uma diminuição da concentração de sódio dentro da célula. E de carga elétrica também, porque o sódio é carga positiva e está sendo colocado para fora. Portanto, ele faz a bomba de sódio e potássio, ela tanto aumenta a negatividade quanto diminui a concentração de sódio dentro da célula. Porque a bomba de sódio e potássio está sempre colocando o sódio para fora, para o intestino. Porque ela está na membrana basolateral. Aí acontece o quê? Na membrana apical, que está em contato com o filtrado glomerular, aqui na luz do túbulo, você vai ter um gradiente favorável à reabsorção do sódio. Ou seja, o sódio que está passando aqui na luz do túbulo encontra um ambiente favorável para ele entrar, porque lá dentro da célula tem pouco sódio, já que ele foi jogado para fora pela bomba. Aí nós temos esses transportadores, ó, SGLT, Sódio Glucose Lower Transporter. É uma sigla em inglês para um transportador de glicose acoplado ao sódio. Ou seja, aquela energia que é dissipada na entrada do sódio traz junto a molécula de glicose. Então, isso é um cotransporte. A glicose pega carona na energia gasta na absorção do sódio. Então, o SGLT é um transporte ativo secundário. Ele próprio não quebra o ATP. Ele próprio não tem a ação enzimática de quebrar o ATP. Mas ele pega carona na bomba de sódio e potássio, que criou um ambiente favorável à absorção do sódio. E a glicose, portanto, é absorvida por cotransporte com o sódio nesses transportadores SGLT. O aminoácido é a mesma coisa. Ele é um transporte facilitado, assim como a glicose, uma proteína na membrana apical, que, pegando carona na entrada do sódio, leva junto o aminoácido. Também é um transporte ativo secundário, pegando carona na bomba de sódio e potássio. Nós temos também a secreção. Olha aqui, ó, secreção de íon hidrogênio para a luz. Ó. O hidrogênio é tirado de dentro da célula, jogado lá fora, porque está trocando pelo sódio, também pegando carona na bomba de sódio e potássio. Então, aqui é um contratransporte. É um contra, lá em cima, aqui o glicose e aminoácido é cotransporte, e aqui é contratransporte, porque cotransporte é dos dois no mesmo sentido, e contratransporte é sentidos opostos. Então, aqui seria um exemplo de secreção. Essa bombinha chama trocador sódio e hidrogênio. Tem também lá no estômago, é onde lá no estômago atua o pantoprazol, o omeprazol, aqueles remédios que são anti-inibidor da bomba de próton. Enfim. Então, pegando carona na reabsorção do sódio, quase tudo acontece na
nos túbulos contorcidos, nas alças, enfim, nos túbulos renais. Porque a absorção de sódio leva à negatividade do lúmen, porque está tirando carga positiva de lá. Isso favorece a absorção de cloreto, que tem carga negativa, é repelido. Também o sódio leva a água junto. Para onde o sódio vai, a água vai atrás. Então, diminui a água lá da luz do tubo, concentra as moléculas que estão lá dentro do tubo. Isso também facilita, é o caso da absorção da ureia aí. Porque ela fica muito concentrada lá, já que a água está saindo, ela vai e acaba sendo absorvida. Pelo menos 50% dela é reabsorvida da ureia. Então, basicamente, gente, a reabsorção de sódio pela membrana luminal da célula de revestimento do tubo, que é o epitélio, leva a todos os outros processos, como a gente vai ver ao longo dos tubos. Então, veja, aqui nós temos quadrinhos que falam em azul que está sendo reabsorvido, em rosa que está sendo secretado. Em cada uma das porções. Olha, os maiores quadrinhos, tanto de reabsorção quanto de secreção, é no túbulo contorcido proximal. Portanto, é lá que ocorre 65%, 65% da reabsorção de tudo quanto é, que tem que voltar do filtrado para o organismo, ou aquilo que ainda tem que ser secretado, tem que ser jogado fora. É ali logo no tubo contorcido proximal. Depois, na alça de Henle, a descendente fina só absorve água. A ascendente fina só absorve ureia e não água. A ascendente espessa absorve eletrólitos e não água. O tubo contorcido distal absorve alguns íons, pouca água, só se tiver hormônio antidiurético, a gente vai ver isso. Secreta outras coisas, ácidos inorgânicos, sódio, hidrogênio e potássio. E aqui o duto coletor só água e ureia se tiver hormônio antidiurético, a vasopressina ou a DH. Então, agora a gente vai separar por porções. Então vamos lá. Túbulo contorcido proximal. 65% da absorção vai acontecer já aqui no túbulo contorcido proximal. Então essas células são grandes, espessa, porque tem muita organela celular, tem muita mitocôndria para fornecer ATP para as bombas, né? Principalmente a bomba de sódio e potássio, mas existem outras. Então, são células que têm uma maquinaria celular, de organela celular, muito grande, desenvolvida, porque ela é uma célula altamente metabólica, gasta muita energia. Então, a espessura dela é maior. E a membrana apical dela tem a borda em escova, né? Aquela borda em escova que a professora Sara deve ter mostrado para vocês na histologia, que é para aumentar a superfície de contato com a luz, né, com o líquido, com o filtrado glomerular. Então, muita coisa é reabsorvida e muita coisa é secretado para a luz. Já a alça de Henle, descendente fina, olha a espessura da célula, fininha, poucas organelas celulares, quer dizer que tem pouco metabolismo, tem pouca reabsorção, que realmente não tem reabsorção nenhuma, tem só a absorção da água, que é por osmose, pelo mecanismo de contracorrente que a gente vai ver na aula número 3. Ou seja, nenhuma bomba, ou muito poucas bombas, muito pouco gasto de ATP aqui nessas células. Né? Por isso que ela é fininha, por chamado alça de Henle descendente fina. A ascendente fina, ela é muito parecida com a descendente, só que ela absorve um pouquinho de ureia, um pouquinho de íons, mas não absorve água. Ela é impermeável à água. E a ascendente espessa, a célula já é grossona, já é grande, lembra um pouco, inclusive, a célula do tubo contorcido proximal. Então, essa tem uma atividade de absorção já bem importante. Tem produção de ATP importante, portanto, tem gasto de energia para absorção, principalmente de íons. É aqui que tem a famosa bombinha 1 sódio, 2 cloreto, 1 potássio. Ela é uma bombinha que também pega carona na bomba de sódio e potássio, portanto, esse é um transportativo secundário. Esse aqui, que é a da bomba, que é o transportativo primário. Nós também temos um trocador sódio e hidrogênio aqui, contra transporte, porque esse aqui é o co-transporte. E é aqui na alça ascendente espessa, alça de Henle, que age aqueles diuréticos chamados diuréticos de alça, porque eles agem na bomba
Um sódio, 2 cloreto, 1 potássio. A furosemida, o Lasix, né? O Lasix é o nome comercial, furosemida é o nome genérico. Principalmente, é o principal exemplo, eles inibem parcialmente essa bomba. Ou seja, se ela inibe essa bomba, isso quer dizer que os solutos vão continuar aqui, na luz. Se continua aqui, se o sódio não está sendo absorvido, então o que acontece? A água continua aqui também. Aí você acaba urinando um grande volume. Por isso que é um diurético. Porque ela aumenta a diurese, aumenta o volume de urina. Já o túbulo contorcido distal tem 2 porções, uma mais inicial e uma mais final. Na inicial, ela é muito semelhante à alça ascendente espessa. Célula grande, com uma certa maquinaria celular apropriada para gasto de energia e tem realmente a absorção de íons, né? Bombinhas com gasto de energia, sempre pegando carona na bomba só de potássio, para absorver isso através de uma absorção do transportativo secundário. Íons. Aí a porção mais dessa parte, né, é onde ocorre, né, essa parte inicial do tubo contorcido distal, é onde ocorre aqui, tem também essa bombinha, que é o transporte ativo secundário também, que é sódio cloreto, é absorvido pela própria mesma bombinha, cotransporte. Então, aqui no tubo contorcido distal, na parte inicial, tem essa bombinha. Aqui é onde age os diuréticos chamados da família dos tiazídicos. O principal exemplo é a hidroclorotiazida. O HCT, muitos medicamentos antihipertensivos tem assim, valsartan HCT, Diovan HCT, fulano HCT. O HCT é a hidroclorotiazida, que é esse diurético. Então, inibe parcialmente essa bomba. Então, mais uma vez, se os íons continuam na luz, então a água também continua aqui, aí por isso que é diurético. Então, bem apropriada essa porção inicial para a absorção de íons. Já a porção mais final do túbulo contorcido distal e o início do túbulo coletor são semelhantes. Aí a gente tem 2 tipos de células. As células principais são semelhantes à parte inicial, absorve alguns íons, célula grossinha, com a maquinaria de organela celular razoavelmente desenvolvida. E nós temos as células intercaladas, são de 2 tipos, células intercaladas do tipo A, células intercaladas do tipo B. Estas células são extremamente importantes para o equilíbrio ácido básico do organismo, que são elas que vão eliminar ou absorver ácidos e bases. Como é que isso ocorre? Vamos lá. Só lembrando, gente, que essa porção tem receptor para o hormônio antidiurético, ADH, ou vasopressina. Portanto, se na presença de ADH, essa porção absorve água. Na ausência do ADH, essa porção do tubo não absorve água. Então, só absorve água na presença do ADH. Eu vou explicar por que ainda nesse slide. Como é que age o ADH? Então, vamos para as células intercaladas. Essas aqui, que são importantes para o equilíbrio ácido-básico. As outras funcionam igual a porção inicial do tubo contorcido distal. Absorve alguns íons por cotransporte com a bomba de sódio. Agora, as células intercaladas do tipo A é o seguinte, ó. Luz do túbulo está aqui, o interstício está aqui. Olha como é que ocorre, vamos devagarzinho. Vem o CO2, então vamos pensar aqui numa situação de acidose. Eu estou com a acidose no corpo, por algum motivo. Uma acidose. O CO2, inclusive, é um ácido. Quando ele entra em contato, olha aqui a reação química. Ó. CO2 entra em contato com a água, forma o ácido carbônico, H2CO3, e depois se dissocia em bicarbonato e hidrogênio. Qual é a definição de ácido? Qualquer molécula que em contato com a água libere hidrogênio é um ácido. Então, o CO2 é um ácido. Aí o CO2 vem do sangue, ó. Ele vem daqui do intestino, que por sua vez vem do sangue do capilar peritubular, daqui. Aí o que acontece? Eles
O CO2 entra na célula, o CO2 é altamente solúvel, não precisa de receptor, não precisa de proteína, ela atravessa a bicamada lipídica, ele é solúvel. Entra em contato com a água no interior da célula, como eu falei ali, se conjuga com a água, forma o ácido carbônico, depois se dissocia em bicarbonato, que é jogado para dentro da célula, trocado pelo cloreto, por uma bombinha. E o íon hidrogênio é bombeado, uma bomba ativa, com gasto de ATP para a luz do tubo. Então, isso quer dizer que... E tem outra bomba trocadora aqui, ó, de potássio e hidrogênio. Então, o hidrogênio que veio da junção do CO2 com a água, ou ele sai por uma bombinha de próton, ou ele sai em um trocador potássio e hidrogênio. Então, veja, olha o que acontece. Quando eu estou em acidose, é essa célula aqui que joga o hidrogênio aqui na luz para ir embora na urina. Então, se eu estou numa acidose, eu começo a perder hidrogênio, eu estou equilibrando. Eu estou diminuindo o grau de acidez. Então, essa célula intercalada A, ela é importante para o tamponamento da acidose através da excreção de hidrogênio. A acidose não é muito hidrogênio? Então, estou perdendo ele. Aí vem a célula intercalada B, aqui embaixo. Olha como é que ela funciona. A mesma coisa, CO2 vem, contato com a água, forma um ácido carbônico, mas veja que a natureza disso. Olha como o engenheiro celestial fez o negócio direitinho. Ele pegou aquela célula ali de cima e fez assim, ó. Inverteu. A bombinha que estava aqui, ó, voltada para a luz do túbulo, está voltada para o interstício agora. Então, a absorção, reabsorção do hidrogênio e a secreção do bicarbonato para a luz, para ser eliminada na urina. Ou seja, aqui a célula B funciona quando o organismo está em alcalose. A célula A é na acidose e a célula intercalada B é na alcalose. Quando tiver o pH básico, é dessa forma que o rim faz o quê? Tampona a alcalose. Eliminando a base, que é o bicarbonato, e reabsorvendo o hidrogênio, que é o ácido. Olha que coisa interessante. O túbulo contorcido distal e o túbulo coletor tem essas células nas suas paredes intercaladas que conseguem fazer o tamponamento de distúrbios ácidos básicos, tanto para a acidose quanto para a alcalose. Isso é muito importante. Isso aqui é uma coisa muito importante dessa aula, desse slide, do arquivo, do vídeo. Também aí nessa região, entre o tubo contorcido distal final e o túbulo coletor, também tem a ação de outros diuréticos, chamados diuréticos poupadores de potássio. Porque eles, ó, existe aqui um transporte que, pegando carona também na bomba de sódio e potássio, ele perde potássio para a luz do túbulo, portanto vai sair na urina e reabsorve o sódio. Esses medicamentos, a espironolactona, que é o principal, que é um inibidor da aldosterona, essa amilorida também, inibe essa bombinha de sódio. Então, se inibe a entrada do sódio, inibe a bomba de sódio e potássio e vai inibir a perda do potássio. Então, como o sódio fica aqui, o sódio puxa a água, vai sair muita água, mas não perde o potássio. Então, esses diuréticos são chamados diuréticos poupadores de potássio, porque eles inibem a saída do potássio para a luz do tubo. Aqui também nessa porção final do tubo contorcido distal. Tubo coletor e ducto coletor, a gente vai ver daqui a pouco, o ducto coletor, tubo e ducto coletor funcionam iguais. Ele tem uma célula aí mediana, olha a espessura da célula. Não é aquela célula grandona, cheia de organela, é mediana, meio termo entre a alça ascendente fina e a alça ascendente espessa. Tem uma ação até, ó, alguns íons são reabsorvidos, a ureia também é absorvida, o hidrogênio pode ser secretado, o bicarbonato pode ser reabsorvido, mas olha, aqui bem importante isso aqui.
essa porção do túbulo, já bem final, ó, já quase chegando na pelve renal, ela é permeável à água apenas na presença do hormônio antidiurético ou vasopressivo. Sem hormônio antidiurético, impermeável à água. A água está aqui dentro, vai continuar aqui, vai sair na urina. Na presença do ADH, a água é reabsorvida e vai sair pouca água, a urina vai sair concentrada. Então, isso aqui já dá para saber que essa porção aqui ela é importante para concentrar a urina se eu tiver no jejum de água. Nós vamos ver isso na aula número 3. E essa regulação dessa absorção depende de várias coisas, né? A gente já viu resistência das arteríolas aferentes e eferentes, pressão oncóticas, pressão hidrostáticas, de túbulos, dos capilares glomerulares e dos capilares peritubulares. Lá no capilar peritubular, lembra que eu falei que a resultante é de 10 milímetros de mercúrio para o glomerular de filtração. E no peritubular é de reabsorção, o mesmo valor. Olha aqui as pressões, ó. A pressão hidrostática capilar do capilar peritubular, aqui é 13, lá no glomerular é quanto? 60. A pressão oncótica do capilar peritubular é 32, lá no glomerular também é 32, porque é da proteína, a proteína é a mesma, é o mesmo sangue, é o mesmo indivíduo, é a mesma. A pressão hidrostática do intestino, que lá no glomerular é 18, aqui ela é 6 só. E a pressão oncótica do intestino, que lá no glomérulo ela é 0, aqui ela é 15. Quando eu somo e subtraio, quem está empurrando o líquido para fora, quem está empurrando o líquido para dentro, o resultado é, aqui, ó, pressão efetiva de reabsorção de quanto? 10 milímetros de mercúrio. Exatamente o mesmo valor de reabsorção que tinha de filtração lá no capilar glomerular, tem aqui de reabsorção no capilar peritubular. Olha a natureza, a engenhosidade do engenheiro celestial quando estava projetando o ser vivo mamífero, que isso é comum em todos os mamíferos, né? Com algumas diferenças de uma espécie para outra, mas basicamente isso aí. Até animais mais inferiores têm algo parecido. Anfíbios e tal. Então, essa é a regulação da reabsorção tubular, né? Ela é com essas pressões. Essa reabsorção do capilar peritubular ela pode ser aumentada ou diminuída a depender de quem? Angiotensina, sistema nervoso autônomo e vários outros fatores, né? Outros alcaloides, altacoides que tem, né? A própria noradrenalina, adrenalina, dopamina, conseguem alterar isso, dobutamina, essa absorção, mais importante aqui é a angiotensina 2, né? Muito importante nessa reabsorção. O que a angiotensina 2 faz para aumentar a reabsorção? Olha o que ela faz. Ela age no seu receptor, é um receptor AT1. Ela se liga no receptor e ela faz o quê? Inibe, ela estimula, quando ela se liga no receptor, na célula tubular. Quais túbulos? Todos os túbulos, quase todos, só não tem eu acho que não tem ali na alça descendente fina, mas no resto tudo tem. O que é que ela faz? Quando ela se liga no receptor, o que é que ela estimula? A bomba de sódio e potássio e o cotransporte sódio bicarbonato. Ou seja, ela aumenta a retirada de sódio dentro da célula e colocando para o intestino. E ela também aumenta a reabsorção de sódio pelo trocador sódio-hidrogênio. E isso faz o quê? Aumenta a reabsorção de sódio. O sódio que estava aqui na luz do tubo, ele entra com maior facilidade, já que eu aumentei a retirada do sódio pela membrana basolateral e também aumentei aqui, estimulei esse trocador sódio-hidrogênio. Então, é dessa forma que a angiotensina 2 aumenta a reabsorção de sódio. E para onde o sódio vai, quem vai atrás? A água. Então, absorve, aumenta a absorção de sódio e água junto.
E a vasopressina, ou hormônio antidiurético, como é que ele age lá no tubo e ducto coletor? Também tem receptor, o V2, ó, receptor para angiotensina, para vasopressina ou hormônio antidiurético, ele é acoplado a um segundo mensageiro, que é a proteína G, que por sua vez ativa uma enzima da membrana. Essa enzima é chamada adenilatociclase. E a adenilatociclase, ou adenililciclase, transforma a ATP em AMP5. Então, toda vez que eu tenho ADH se ligado no receptor, eu vou ter aumento da quantidade de AMP5 na célula. Esse AMP5 ativa uma cascata enzimática, uma PKA, proteinocinase ou proteinoquinase A, que leva à fosforilação proteica dessas acoporinas. Já existem umas proteínas, umas vesículas dentro da célula, prontas, chamadas acoporinas do tipo 2. Quando elas são fosforiladas pela proteinocinase A, o que elas fazem? Elas são expressadas, elas vão lá para a membrana apical da célula. E elas permitem o quê? A passagem de água. A acoporina, que fosse a proteína para a passagem de água, elas formam poros na membrana. E aí, essa água é reabsorvida. Portanto, essa porção do túbulo, que é o tubo coletor e o ducto coletor, só absorvem água quando tem a acoporina na parede. Quando é que a acoporina vai para a parede? Quando o hormônio diurético estimula esse processo. Sem hormônio diurético, essas acoporinas são reinternalizadas para cá, volta para cá e não absorve nada de água. Daí a importância desse processo aí na formação da urina concentrada, como a gente vai ver na próxima aula. Então, basicamente, isso também... E quem libera? Quem faz com que libere o hormônio diurético? Quem produz o hormônio diurético? É o hipotálamo. Lá no hipotálamo existe um neurôniozinho apropriado, chama osmorreceptor. Ele é um receptor para a osmolaridade do sangue. Toda vez que a osmolaridade do sangue aumenta, ela estimula esses osmorreceptores, são estimulados pelo aumento da osmolaridade. Isso quer dizer que tem muito sal, muito solúvel. E sinaliza para o hipotálamo. Sinaliza para o hipotálamo para liberar o ADH. O ADH é liberado na hipófise posterior, ou neurohipófise. Fica armazenado ali, mas é liberado. E aí é liberada lá na neurohipófise, vai atuar onde? No rim, fazendo o quê? Aumenta a absorção de água no tubo e no ducto coletor. Se você ingeriu muita água e a osmolaridade do sangue cai, eu estou muito solvente, pouco soluto, aí o processo é o contrário. Os osmorreceptores não vão perceber, não vão perceber o aumento da osmolaridade, vão perceber a diminuição da osmolaridade e sinaliza para o hipotálamo, tem muita água, não precisa de ADH. O ADH, portanto, não vai ser liberado, não vai atuar lá no tubo e ducto coletor e você vai urinar bastante urina bem diluída, para perder aquele excesso de água e a osmolaridade voltar para o normal. Então, é um processo que ocorre pela alteração da osmolaridade. Além disso, o hipotálamo também aumenta a sensação de sede. Se a osmolaridade aumenta a sensação de sede. A boca fica seca, a garganta, você ter vontade. O mamífero, ser humano ou não, o animal, vai ter vontade de ingerir água. Por fim, aquela propagandazinha do canal no YouTube. Essas aulas todas estão postadas lá no YouTube. Ok, pessoal? E aí depois vem a aula número 3, que também vai estar aí na sequência para vocês. Obrigado e beijinhos.